Romanos capítulo 4, versículos de 16 a 25, elementos de uma fé substanciosa. A Bíblia diz: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém, nobres? Oremos. Senhor Deus, estamos aqui para que o alimento do Senhor chegue ao nosso coração, este alimento que esperamos ansiosamente, palavra do Senhor para o nosso viver diário, e que seja um tempo para nós de reflexão sobre a nossa fé, mais uma vez. Tenhamos a direção do Senhor durante esta parênese, que possamos desenvolver aquilo que Tu tens para nós, posteriormente a ela, que depois da instrução possamos praticar. Nós Te pedimos isso. Caminhes conosco, estejas orientando o Teu povo para a obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado essa fé substanciosa de Abraão, já vimos vários aspectos dela. A fé é importante para que possamos caminhar de uma maneira mais segura, mais confiante. O que seria da sua vida sem a sua fé? Já parou para pensar nisso? Se você não tivesse crido lá atrás, como é que você estaria hoje? Que tipo de vida você estaria levando? Quantas coisas o Senhor acrescentou à sua vida através da sua fé, e de quantas Ele já lhe livrou? Parou para pensar nisso? Eu fico pensando, se eu não tivesse crido, não tivesse desenvolvido fé com 19 anos de idade, e me entregado ao Senhor, o que teria sido da minha vida? Eu tenho 99% de certeza que eu não estaria vivo. Porque nós éramos uns 40 e só somos 2 sobreviventes. Os dois, nós dois, nos entregamos ao Senhor. Os outros estão todos mortos. Então, eu provavelmente também não estaria vivo. O que seria da sua vida sem sua fé? Só que a pergunta mais importante não é essa. A pergunta mais importante ainda é a próxima. E o que será da sua vida no futuro sem ela? Sem a sua fé de hoje? Já parou para pensar? O que a sua fé acrescenta a você? Agora. E que tipo de futuro ela está garantindo para você e para a sua família? Já parou para pensar? Porque o que você crê hoje faz muita diferença no que você vive amanhã. Percebeu? Os que não creram estão mortos. Os 2 que creram estão tendo vida, e vida em abundância, daquela gangue com a qual eu andava. A fé mudou nossa vida e mudou a vida das nossas famílias. A sua fé pode mudar a sua vida para melhor ainda daqui para frente. E pode ainda lhe dar muitas alegrias em família. Pode realmente impactar os seus filhos. Eu fico vendo os filhos aqui, vejo o Damerson tocando contrabaixo ali, como se já estivesse no céu.
Damerson toca o contrabaixo como já estivesse no céu, né? Essa alegria toda que ele toca. Quando eu cheguei à igreja, alguém chegou para mim e falou assim: vai tomar uma providência quanto a isso não? Eu falei: vou dizer para ele balançar mais, porque está lindo. Quem sou eu para podar o sentimento que uma pessoa tem em adorar? Está maluco? Sou dono do céu agora? Cada um adora a Deus do jeito que quiser, desde que não atrapalhe o irmão que está do seu lado. Se estiver atrapalhando você, fecha o olho. Você está preocupado demais com coisa que não é para você. É só cuidar da sua adoração, que você não olha ninguém, né? E é interessante que, vejo o Damerson aqui, eu vejo claramente o espólio da fé da Sandra. Sandra está aí, não? Está não. Está trabalhando hoje. E ela fala uns negócios assim comigo: pastor, você me mata de vergonha, porque eu vou no culto a semana inteira. Aí o dia que eu não vou, você cita meu nome. Aconteceu de novo. Ela fala comigo: é só eu marcar o domingo do meu jejum que só marco o churrasco. Ela fala comigo. Pois é, fico vendo que provavelmente a Sandra veio para a igreja e trouxe o Damerson quando era pequeno, correto, Damerson? É isso mesmo. Fico vendo a fé do Gabriel aqui, do Miguel, fico vendo a fé da Biaçá. Eu só estou citando aqueles que eu tenho certeza que foram criados na igreja pelos pais. Eu poderia citar o Júlio, mas eu não tenho certeza, entendeu? Por isso que eu não citei. Eu estou citando aqueles que eu sei que foram criados aqui na igreja, desde pequeno. E que hoje têm uma vida para a glória de Deus e feliz porque os pais plantaram isso. Percebem? Como é que a sua fé pode impactar a vida, inclusive da sua descendência? E a Sarinha está aí, ó. Vai ser criada dentro da igreja também, longe das garras perniciosas deste mundo, até que tenha consciência para tomar as suas próprias decisões. A Luanda já está me olhando ali, né, Leandro? Você tem alguma palavra que complicou, né, Luanda? A Luanda é meu para-raio, gente, ali. Ela é a minha referência, tá certo? Na hora que cita alguma coisa diferente, ela faz aquela carinha assim: como é que é? Você vai explicar isso não? O que é isso? Né? Bem, se são as garras do mundo, Luanda, boa coisa não é, pernicioso não é boa coisa, pode ter certeza. É uma coisa que a gente consegue perceber claramente: a fé dá frutos maravilhosos. Ela garante futuro, não só nesta vida, mas inclusive na vida após a morte. Porque quando você fala de salvação e perdição, qual é a questão principal envolvida? Do ponto de vista humano, sua fé. Do lado humano, sua fé. Do lado divino, a graça. Quando você fala de salvação, você tem que falar de arrependimento e fé do homem e sobre graça de Deus. Percebe como é que é importante a questão da fé? E é por isso que estudar fé em Abraão, aqui com Abraão, é um negócio importante para a vida da igreja. Dá uma olhadinha de novo no versículo 19, versículo 20, 21. Dá uma olhadinha de novo. Olha o que a Bíblia diz sobre a fé de Abraão, é o nosso último elemento para a gente poder aprender hoje. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, diante ou à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé. O que diz aí agora? Dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. O versículo 20 no seu final, e no versículo 21 nós temos 4 atributos de Deus mencionados. De que Deus é fiel para cumprir a promessa, de que Deus é poderoso para cumprir a promessa, de que Deus é digno de glória, Ele é glorioso. É interessante que nós percebemos que quando a promessa ficou muito complicada para humanamente ser levada em consideração, Abraão olhou para quem? Para Deus. E quando a gente olha para Deus, não tem nada difícil para a gente crer.
Só que Abraão percebeu o seguinte: a única maneira disso acontecer é através do poder de Deus. Humanamente falando, não vai acontecer. Isso só pode acontecer através do poder de Deus. E aí ele fez um cálculo, ele trabalhou na matemática rapidamente, atenção, engenheiros de plantão. Matemática rapidinho, ele pensou assim: se só Deus pode fazer, é impossível para o ser humano. Gente, a minha mão está tremendo. Bravo isso aqui, hein? Hoje, hein? Eu estou me sentindo literalmente no freezer. Mas vamos lá. Ele fez um cálculo rapidinho. Se só Deus pode fazer. E Deus está prometendo que vai fazer. Então, posso considerar feito, porque Deus é poderoso e Deus é fiel. E por isso, Abraão deu glória a Deus. A fé substanciosa não olha para as limitações, ela olha para o ser de Deus, para o fato do que Deus é, não simplesmente do que Ele faz, mas o que Ele é, e dá glória a Deus. Gente, essas crianças hoje vão derrubar esse prédio. Olha aquilo lá. Olha isso aí. Descobre quem é o professor para mim, por favor. Porque ele está demitido. Tá demitido. Não vai receber esse mês. É justa causa isso aí. Né? As crianças estão acabando com o culto aqui. Né? Descobre para mim quem é lá. Ele está demitido. Como é que será que a fé faz isso? Né? A resposta do apóstolo é que a fé é algo que torna forte o homem. O versículo 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E ele foi forte na fé, diz as melhores versões. Foi forte. Uma tradução melhor até seria: ele foi tornado forte pela fé. Tornado forte. Ele se fortaleceu através da fé que tinha em Deus. Se fortaleceu, porque quando eu olho para Deus, sua capacidade, quando eu olho para Deus e o seu poder, e quando eu olho principalmente para Deus e o que Ele é, o seu caráter, eu posso confiar. Eu posso ficar tranquilo, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele tem caráter para cumprir. Em qualquer caso, a declaração é que a fé nos habilita, fazendo-nos forte, nos dando vigor. Ela nos faz olhar para o poder de Deus. E esse poder sendo trazido para o nosso viver, para a nossa vida. Isso muda a maneira com a qual vivemos. Paulo trata disso de algumas formas. Ele diz no versículo 19: e não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou em outra versão, que é a melhor, a gente já viu, ele atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos. E não sendo fraco na fé, outra versão vai dizer, ele não considerou o seu próprio corpo. Ou considerou, né? Outra situação que a gente precisa levar em consideração. O fato de que esse termo não aparece nos melhores originais. Ele viu as dificuldades. Ele viu as limitações, mas ele olhou para Deus e disse assim: o que é isso aqui? Perto do poder de Deus. Perto daquilo que Deus é. De vez em quando a gente encontra algumas pessoas que têm medo. Ô, rapaz, Deus te abençoe. Descobre quem é que está fechando. Vou pagar um churrasco. Quem é? É o Matias, está lá? Hein? Muito bem, obrigado, querido. Ganhou um churrasco, ganhou um churrasco. Para quem está em casa não está entendendo nada, estão fechando a porta do templo porque está um frio tremendo aqui. Isso aqui é quase o Alasca. Meu pai. Eu estou acostumado, querido, descer do carro em Taubaté com 40, sai de Taubaté, vou para Volta Redonda com 43 graus. Né? Você sai do carro, você já quase infarta também. Né? Querido,
De vez em quando eu recebo algumas pessoas do gabinete pastoral já medrosas, assim, já querendo chorar. O que houve? Pastor, Deus, aí o cara embarga, né? Começa a tremer o queixo. Deus tem me chamado para o ministério. E aí, rapaz, coisa boa, maravilhosa, a melhor coisa do mundo, a Bíblia diz, a melhor coisa para fazer na vida. Pastor, mas eu não sou capaz. Glória a Deus, melhor ainda. Porque se você chegasse aqui dizendo, eu sou o cara, Deus me chamou porque eu sou o cara, eu ia dizer, escutou errado, pastor. Acho que isso não é possível. Ninguém que foi chamado por Deus na história bíblica disse, eu sou o cara para o negócio. Ninguém. Todo mundo disse, Senhor, eu? Não, peraí. Vamos conversar direitinho? Lembra de Moisés? Eu nem sei falar, o senhor quer que eu vire um líder? Exatamente. Porque é pela força do poder de Deus que a coisa acontece. E aí a gente olha para as nossas limitações e a gente pensa assim, será que isso seria possível? Claro que é possível. Porque é pela força do poder de Deus que a gente faz as coisas. É Deus quem transforma e deixa apto. É Deus quem ensina e dá direção. É Ele quem pastoreia os seus. É Ele quem revela segredos escondidos àqueles que estão na liderança. É Ele. E sem a direção de Deus, eu demorei tanto para aprender esse negócio, que antigamente eu trabalhava 10 horas, orava meia. Quando eu comecei o ministério, era assim que funcionava. Trabalhava 10 horas e orava meia. E aí eu comecei a perceber que eu estava errando demais. Só alguma coisa está errada. E aí Deus falou comigo, claro, você não ora. Você quer só trabalhar. Eu estava igual jogador de futebol cabeçudo, que só corre, né? Mas não sabe fazer uma jogada. Então Deus falou, não, nós temos que trabalhar a base aí, querido. Tem que aprender a dar um passe, tem que aprender isso aí, você aprende com um técnico. Então não adianta que você vai ter que começar a sentar e ouvir primeiro, antes de sair trombando em todo mundo. E aí meu ministério foi se tornando mais contemplativo. Muito mais contemplativo. E aí eu comecei a parar. Espera aí, não vou trabalhar amanhã, tarde e noite, senão eu não consigo orar. Espera aí. Isso fez toda a diferença. Para o meu ministério foi uma bênção. Porque aí eu comecei a receber instrução, parar para ouvir. E Deus tem muitas maneiras de falar. Ele fala através da palavra, ele fala através do Espírito. E ele fala inclusive através dos irmãos. Então a gente tem que parar para ouvir. E aí de repente você vê uma pessoa medrosa. Uma pessoa que não tinha perspectiva de reino, de futuro no reino. Que pensava que Deus jamais ia usá-la poderosamente. Sendo usada de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque não confiou em si mesma. Confiou no poder de Deus. Foi o que Abraão fez. Você sabe quem é a alma do nosso seminário hoje? A alma do nosso seminário hoje não é o diretor. Esse feioso bem arrumado aqui. Alguém me disse hoje, tá bonito, hein, pastor? Tem que investir na indumentária, porque a carinha é feia. Então, pelo menos isso. Não é a alma do seminário, não é o diretor. A alma do seminário não são suas pedagogas. Embora elas sejam importantíssimas. A alma do seminário hoje não são os alunos. Você sabe quem que faz o seminário funcionar diariamente? Não são as secretárias. A diretoria do seminário, ela trabalha dentro das suas funções. Cada um dá uma contribuição. A Rô, por exemplo, num dia 2 da semana, ela dá contribuições. Eu dou contribuição, tirando o fato de ser professor, trabalhando lá uma vez a cada 15 dias pelo seminário. Fazendo isso, fazendo aquilo, não, dando uma orientação. Mas quem é que está todo dia no seminário? Não é nem o professor, é a Jô. Dá um tchau aí, Jô. Olha lá a alma do seminário. Sem ela o seminário para. Porque é ela que recebe, é ela que faz o café, é ela que abre, é ela que fecha. É ela que diz, não pode, não, brava.
Não pode. De vez em quando eu vou saindo com a minha pastinha, pastor, a pasta, põe no lugar. Ela está certa, porque a pedagoga precisa passar para ver a pasta. E eu estou com a pasta na minha mochila. É a alma do seminário, faz o seminário funcionar. Você nem sabia disso, né? Percebe? Olhe para a glória de Deus, que não tem nada impossível para você. Nada que você não possa fazer, porque é com a ajuda de Deus que a gente faz, que a gente serve, que a gente desenvolve. Abraão encarou os fatos, se lembrou da sua idade, se lembrou da idade de Sara, ele viu os fatos como eles eram, na expressão pior da sua dura realidade. O negócio aqui está complicado, eu tenho 100 anos, a mulher tem 90. Ele olhou claramente. O problema da incredulidade é que ela só vê as limitações e as dificuldades. Isso é que é o problema da incredulidade. Ela não olha para a glória de Deus. Ela não olha para o poder de Deus. Ela não crê no poder de Deus. Nós estamos tendo relatos aqui de pessoas que começaram a receber orientação de Deus inexplicavelmente e começaram a vir para a igreja, sendo trazidas pelo Espírito. E uma pessoa que começou a vir para a igreja e relatou para a gente. Quando eu vi, eu já estava lá. E eu nunca fui à igreja, né? Nunca fui de ser de igreja evangélica. Mas Deus tem me cobrado isso, de ir até vocês. Teve um dia que eu me perguntei, por que eu estou indo, gente? Mas também não consegui voltar para casa. Olha que história interessante. Quem é que faz isso? Se ninguém estava falando nada para ela. Ela sentiu sozinha. É Deus quem faz. Só que aí depois ela descobriu. Uma amiga dela chamou e disse, estou orando por você há anos. Tem anos que eu coloco a sua vida diante de Deus todo dia. Todo dia eu oro por você. E aí Deus a enviou exatamente para quem? Para a pessoa que orava por ela todo dia. Entende? Você olha para a pessoa assim, para o seu vizinho, você pensa, é impossível, esse cara não vai se converter nunca. Começa a dobrar o joelho por ele. Para que Deus comece a se revelar. E você vai ver a glória de Deus de repente. Por que de repente? Porque a decisão é dele. Não adianta, gente. Eu sou batistão roxo. Porque se é só orar que o outro se converte, então não tem ação humana. Não tem ação humana. Se ele der ouvidos, coisa vai acontecer. Nós vamos orar por muita gente, alguns vão dar ouvidos, outros não. Mas o poder de Deus agirá sobre a vida de todos. Então ore. Você não sabe quem é que vai dar, quem é que não vai dar, ore por todo mundo. Para que Deus se revele, creia no poder de Deus. Abraão creu e já deu glória. E não é dando glória no jeito pentecostal, não. O jeito pentecostal também é maneirinho. Tá certo? Mas não é, porque tem muita gente que vem da Assembleia, dar glória para o assembleano é uma coisa, e o que Paulo está falando aqui é outra. Eu não estou dizendo que os assembleanos interpretaram mal, não é isso que eu estou dizendo. É o contexto aqui que é diferente, você não pode fazer confusão. Tudo bem? O contexto aqui é diferente. Eu gosto da ideia do assembleano, porque o assembleano vive dando glória, eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu não gosto muito da Cassiane cantando, não, eu só gosto de uma música dela. É forró demais para o meu gosto. Eu prefiro um rockzinho bem tocado. Prefiro um negócio mais quente um pouquinho. Mas ela tem uma música que toca muito ao meu coração. Que quando ela canta, está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. O louvor invade o céu, é uma pura verdade. Está difícil, dê glória. Glorifique a Deus. Mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Abraão não deu glória a Deus no sentido de eu glorifico a Deus com as minhas palavras. Não. Na hora do louvor eu dou um glória. Não é isso. Ele olhou para o ser de Deus, percebeu
que Deus tinha tudo para cumprir o que prometeu, o poder e a vontade e o caráter para fazer. E ele disse: eu me alegro no Senhor. Eu vejo a majestade dele, ele é o único que pode fazer. E eu glorifico esse Deus. Eu já agradeço, eu já creio, porque de fato ele vai fazer. Eu não duvido que ele vá fazer, pelo fato de quem ele é e do que ele pode. Por isso, Deus, tu és maravilhoso, é ótimo ser seu amigo. É isso que ele está dizendo. É ótimo ter um Deus assim, porque Deus é confiável. Uma fé substanciosa confia nesse Deus, dá glória para ele. A ideia de dar a glória aqui é realmente pegar toda a glória dos homens e direcionar para um lugar só, Deus. Ele é o único que merece o meu reconhecimento. É isso que Abraão está dizendo. É isso que Paulo está dizendo que Abraão fez. Ele olhou para Deus e disse: ele é o único que pode fazer. Então por isso, eu amo esse Deus, porque ele é lindo. Ele é lindo. Ele vai cuidar mesmo disso. Ele não vai deixar de cumprir. Abraão olhou para os fatos, mas não parou aí. Ele não ficou apenas olhando os fatos, as dificuldades, os obstáculos. Não, não. Ele os viu, ele os observou, mas ele olhou para alguém que está além dos obstáculos. Deus. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu fiz como Sara. Eu ri. Isso não é possível. O que eu estou sentindo deve ser coisa da minha cabeça. Não pode ser. Eu era um jovem com 10 meses de convertido, ainda tinha muita coisa para lapidar. Hoje eu tenho muita coisa para lapidar, mas naquela época eu tinha um caminhão. E Deus me chamou para o ministério. E eu comecei a olhar para mim como pastor. Falei, olhava os pastores, olhava para mim, olhava os pastores, olhava para mim e pensava assim: nunca vou chegar lá. Isso não tem sentido. E aí no dia do discipulado, com a minha discipuladora, irmã Carla, primeira pergunta, a pergunta do dia. Irmã Carla, deixa eu fazer uma pergunta antes que a gente começar. Uma pessoa como eu pode ser chamada para ser pastor, com o passado que eu tive? Ou para ser pastor tem que nascer na igreja? Como é que é isso? Como é que funciona? Porque realmente eu não sabia. Eu nunca vou me esquecer, ela abriu a Bíblia em Atos 9. E começou a contar a história do apóstolo Paulo que matava cristãos. E falou: olha, um dia Deus se revelou para ele. E o chamou para o ministério. E este apóstolo foi um dos apóstolos mais usados na história do cristianismo. Então pode sim, meu filho. Deus transforma pessoas em servos dele. Depois daquela conversa eu criei coragem para me rematricular na escola. E hoje eu estou aqui, agora dia 10 de dezembro. Eu farei 20 anos de ministério pastoral, ininterruptos. Sem nunca ter tido algo que pudesse prejudicar a honra desse ministério, a honra do Evangelho. Com defeitos, com erros, claro, mas sem escândalos. Deus tem me mantido firme até agora. Graças a Deus. Percebe? Você pode até olhar para as dificuldades, mas não deixe de olhar para o seu Deus. Nunca deixe de olhar para o seu Deus. Nunca deixe de crer. Abraão teve uma fé fortalecida porque tinha consciência dos atributos de Deus. Só para a gente terminar, o que é um atributo? Atributo é aquilo que a gente usa para descrever o que Deus é. Humanamente falando, a gente tenta descrever. Então, tudo que é propriedade de Deus, sua propriedade, aquilo que é sua essência, o seu ser, nós não podemos nem dizer que Deus tem, Deus é.
Deus não tem, ele nunca adquiriu isso. Ele é naturalmente. Por exemplo, Deus é amor. Deus não tem amor, ele é amor. Porque ele é o amor na sua totalidade e na sua perfeição. Deus é santo. Mas ele não é santo como nós somos santos, porque só somos santos porque fomos santificados. Alguém derramou sobre nós o perdão, e por conta do perdão não temos mais pecados diante de Deus, e por isso somos chamados de santos. Mas ninguém é santo como Deus é santo, porque Deus é santo em todas as ocasiões, em todas as situações, porque ele é santo no seu ser. Ele jamais poderia deixar de ser santo, porque o dia que, se ele deixar de ser santo, ele deixa de ser Deus. Porque ele deixa de ser perfeito. Só um ser santo pode ser perfeito. Porque aí ele não erra. Ele não peca. E se pecar, passa a ser imperfeito. Percebe? Só Deus é justiça. Porque só Deus pode aplicar a justiça perfeitamente. Ninguém mais. Por isso que Deus nos orienta na Bíblia sobre não tentarmos aplicar a justiça sobre outros, a não ser que tenhamos a posição de ter que julgar, como um juiz tem, um pastor tem na liderança da igreja na hora de disciplinar alguém. Mas se não, o que Deus vai dizer? A justiça pertence a mim. Não julgue você, porque você vai errar. Mais cedo ou mais tarde no seu julgamento, lance nas minhas mãos, a justiça pertence ao Senhor. Só Ele julga perfeitamente. Deus sabe de todas as coisas. E Deus não sabe simplesmente de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas em potencial. Como isso, pastor? Deus sabe exatamente o que aconteceria com você se você tivesse virado em todas as outras direções que você poderia ter virado. Deus sabe como seria a sua vida de casado com cada mulher que já existiu sobre a face da terra. Porque Ele não conhece apenas a sua real situação, Ele conhece todas as possibilidades. Tem noção do que é isso? Esse céu vai ser demais, não é não? Você vai chegar lá e vai falar assim, eu pensei em casar com uma pessoa, mas não casei não, casei com outra depois, né? Tá acontecendo algumas coisas. Eu queria saber como é que seria meu casamento, se a vida seria melhor. E Deus, de repente, vai lhe responder. Olha que coisa interessante. Senta aí, vamos bater um papo. Então, seria uma bênção. Ou então, seria uma tragédia. Já pensou no negócio desse? Pois é. Conhece todas as possibilidades. Deus é capaz de explicar a curvatura de uma pedra lançada em cada situação que ela pudesse cair. Isso é extraordinário. Ele sabe todas as coisas. Deus está em todos os lugares. E Ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Explica isso aí, parceiro. Dorme com esse barulho. Vem estudar teologia, que você vai enlouquecer. Né? Vai passar algumas noites sem dormir. Não é não, André? André está fazendo provas de teologia sistemática. Essa semana me mandou um áudio e falou, velho, isso aqui é loucura. Pastor, o negócio está feio, pastor. Tem que ficar feio mesmo. Essa é a ideia. Né, Andrezão? Está lá, ralando. Assim que funciona. Porque nós precisamos ter conceitos sobre essas coisas. Deus é onipresente. Deus, inclusive, está no inferno. Para punir. Esquece não. Deus está em todos os lugares. Se a gente disser que Deus não está no inferno, Ele não está em todos os lugares. Olha o problema que a gente arruma. A Bíblia diz que não tem como fugir do Senhor. Ele está em todos os lugares. Deus não só sabe de todas as coisas, Deus não só está em todos os lugares, mas Deus também tem todo o poder. Ele pode fazer qualquer coisa que não vá contra a sua própria natureza.
Como assim, pastor? Deus não pode pecar. Isso vai contra a sua própria natureza. Para Deus o pecado é impossível. Mas não há nada neste mundo, tirando as questões antinaturais de Deus, ante sua natureza, que Ele não possa fazer. Porque Ele é o Criador. E por aí vai. Essas características são propriedades do ser de Deus. São o seu ser em si, sua natureza. Abraão contemplou esse Deus. E ele disse: esse Deus é maravilhoso. Posso ficar tranquilo, porque Ele vai cuidar bem de mim. Contemple esse Deus maravilhoso. Seja amigo dele. Faça tudo o que você puder por Ele. Ame-o de todo o seu coração, com todo o entendimento que você puder desenvolver. E com toda a sua força. Porque aí você irá bem. Sua vida será mais alegre, mais feliz. Terá lutas, mas você terá forças para lutar. Você terá momentos emblemáticos, mas você saberá o que fazer e o que decidir. Terá momentos de fragilidade, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Confie nesse Deus, olhe para Ele, se entregue a Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, Ele nunca se esqueça disso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que ouvimos do Senhor. Uma palavra que fortalece muito a nossa fé. Te agradecemos pelo privilégio de caminhar com o Senhor. Nós não somos dignos. Melhor, não éramos, porque o sangue do Teu Filho nos dignificou. Te agradecemos pelo cuidado por todos esses anos. Naquela época que nós nem andávamos com o Senhor, pelo fato de Tu já saberes a nossa amizade num futuro nosso, porque não é futuro para o Senhor, o Senhor nos guardaste. Tu não permitiste que tantas coisas de ruim acontecessem conosco até que pudéssemos encontrar o Senhor. Obrigado pela vida que levamos hoje debaixo das Tuas asas, reunidos como filhotes debaixo das asas de um animal ou de uma ave. Nós estamos hoje protegidos. E obrigado porque quando a vida traz as suas encruzilhadas, seus dilemas, suas dificuldades, o Senhor é o nosso pastor e Tu guias Teu povo com o Teu cajado, com a Tua vara, nos dando direção. Obrigado porque o Teu Espírito tem falado conosco, dado conselhos, nos orientado. E obrigado porque saímos para trabalhar e Tu permaneces não somente conosco, mas com a nossa família em casa, cuidando de todos, protegendo-nos. Porque se fôssemos desprovidos da Tua proteção, o diabo nos mataria. Obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo sustento que não falta, mesmo quando parece que vai faltar. Obrigado pela saúde que temos hoje e que um dia passará para que sejamos curados no céu totalmente. Obrigado. Ou seja, Tu és o nosso Deus, contemplamos o Teu ser, estamos maravilhados. E obrigado, porque o que nos espera de dificuldade, nós sabemos que passaremos e superaremos junto com o Senhor. Muito obrigado. Tu jamais abandonas aquele que anda contigo.
Oramos em nome de Jesus, gratos, confiados na ação do Teu Espírito. Amém.